Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Torres da Arquitetura da Mudança e hoje eu vou trazer um tema aqui que é o seguinte: é quando a gente tem um sonho ou alguns sonhos e não tem um plano para concretizar esse sonho ou esses sonhos. Quando a gente está nesse lugar aí de eu quero fazer isso, seria tão legal se eu tivesse isso ou fizesse aquilo, mas a gente não tem um plano para executar, né, esse sonho, a gente vive na ilusão, sabe? Muitas vezes a gente fica aquela pessoa chata e em algum momento a gente começa a se frustrar. Então isso que no começo é uma coisa legal, vira frustração em algum momento, né? Se a gente insistir em só sonhar, em só querer, em só desejar, em só ficar olhando para a vida dos outros, mas não tornar isso um plano de fato, né? Com prazo, com data, sabe? Com ações concretas para a gente realizar. Porque, para diferenciar aqui, existe aquela coisa que a gente fala assim, seria tão legal, né, se eu quisesse tal coisa, se eu fizesse tal coisa. Isso você joga uma fala assim perdida no ar e sem compromisso nenhum com executar aquilo. Eu entendo isso, né, e beleza, mas isso é também um pouco de imaturidade, a gente ficar falando que quer alguma coisa solta, sem de fato transformar aquilo num plano. Agora, quando você diz que quer uma coisa, eu quero tal coisa, né? Eu estou falando de, gente, porque quando eu sempre falo desse jeito, eu falo assim, você diz que quer alguma coisa, porque para falar, até papagaio fala, todo mundo pode falar qualquer coisa, sabe? Então quando eu falo diz que quer, é porque eu estou chamando a atenção que o que você está falando, presta atenção nisso, se o que você está falando é de fato o que o seu coração está pedindo, que é de fato o que você quer. Porque quando a gente quer, a gente vai atrás. A gente pode até não conseguir, ou ser muito mais difícil do que a gente acha que é. Mas quando a gente quer, de fato, a gente vai atrás. Então, quando você sonha e não faz nada, você muitas das vezes vira o chato. Sabe? É aquele cara que sempre fala que, ou aquela mulher, né, que sempre fala que quer alguma coisa, mas não faz nada. Isso é uma ilusão. Você vai viver no mundo da fantasia. Você vai viver no mundo da sua cabeça. Você vai viver no mundo do TikTok, do Instagram e muitas vezes aqui do YouTube também. Então, cuidado para você não viver no mundo dos sonhos, sabe? Lá dentro do PIN e também da mentoria, né, mas na mentoria de uma forma um pouco mais aprofundada, a gente trabalha os padrões de comportamento. E quando eu falo padrões de comportamento, são padrões de comportamento ruins, que atrapalham a sua vida, tá, gente? Para deixar isso bem claro. Padrão de comportamento é ruim, sabe? É uma coisa que atrapalha. É claro que a gente tem os padrões bons, né? Mas, no caso de quem quer mudar e de quem tem dificuldade de mudar, são padrões ruins. E isso a gente trabalha dentro do PIN, né, que você vai identificar isso sozinho através do método que eu criei, e na mentoria a gente vai trabalhar isso de forma em parceria, né, eu e você. Então lá dentro tem um item, né, tem um padrão que é esse, de viver no mundo da fantasia, de não botar nada em prática. Isso é um padrão ruim, porque você só fica criando coisas na sua cabeça, criando sonhos, criando vontades, criando desejos, criando vidas na sua cabeça e não bota nada em prática. Isso leva a uma frustração horrível, porque você fica dentro da sua cabeça querendo um monte de coisa e não entra em ação, sabe? Você não vai lá e muda um comportamento, você não vai lá e tem aquela conversa com aquela pessoa, você não vai lá e manda aquele e-mail, você não vai lá e não se posiciona dentro de uma questão qualquer lá que você tem uma opinião contrária à maioria daquele povo, então você deixa de fazer um monte de coisas. E muitas das vezes é porque você está esperando que alguém te reconheça, que alguém chegue e fale para você, olha aqui fulaninho, que legal, né? Dá a sua opinião aqui, você espera que alguém te faça algum carinho, ou que alguém te diga qualquer coisa que vá te reconhecer. Isso não vai acontecer. Então saia do campo da ação, saia do campo das ideias, do campo dos pensamentos, dos sonhos aleatórios, e entre no campo da ação. Haja. E não é para sair fazendo coisas fantásticas de um dia para o outro, não. Eu já trouxe isso aqui algumas vezes e vou trazer 1000 vezes. Comece com coisas pequenas, vá mudando devagar, para você entender que a mudança ela é saudável, que a mudança é possível, sabe? Muitas vezes a gente acha, não dá
para eu perder 10 quilos. Não, 10 quilos de uma vez você não vai perder, mas você vai perdendo de pouquinho em pouquinho e vai chegar em 10. Agora, 10 de uma vez não vai. Assim como você não vai juntar R$ 1.000.000 de uma hora para outra, mas de pouquinho em pouquinho, se você tiver disciplina, recorrência naqueles investimentos, escolher bem seus investimentos, você fatalmente vai chegar lá nesse teu 1.000.000. Então, nada você vai conseguir de uma hora para outra, mas se você for acumulando bons hábitos e transformando a sua vida de pouquinho em pouquinho, você vai conseguir. E isso vale para os seus sonhos também. Com pequenas ações, você vai saindo do campo dos sonhos, da tua imaginação fértil, e vai entrar no campo da galera que executa, da galera que faz e da galera que erra. Porque eu também achava que eu só devia tentar se eu fosse acertar, mas não tem como eu saber se eu vou acertar se eu não tentar. E aí você fica nesse ciclo e fica no limbo, fica parado. Então não vou fazer nada, não vou acertar mesmo, ou não tenho a certeza de que eu vou acertar, então não vou tentar. E eu estava errado, assim como eu vejo que um monte de gente também está. Então, gente, para sair do campo das ideias, dos sonhos, e entrar no mundo da execução de quem faz, o método que eu trago clareza de onde você está e o que você tem que fazer primeiro. Isso eu vou falar, não vou me cansar de falar, porque muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente não sabe o que fazer primeiro. Tem muita coisa na cabeça, tem 500 coisas, cuidar da saúde, cuidar de marido, cuidar do trabalho, do chefe, da mãe. Porra, tem um monte de coisa. Tá, mas o que eu faço primeiro? Por onde eu começo? E aqui dentro do PIN e da mentoria também, eu ajudo a construir esse caminho, ou seja, qual é o primeiro tijolo que eu boto, depois qual é o segundo tijolo que eu boto, depois qual é o terceiro tijolo que eu boto. Isso aqui, eu pego sempre o exemplo do pessoal que são os narcóticos anônimos ou os alcoólatras anônimos. A técnica que eles usam, cara, é fantástica. Eles não falam assim, eu estou simplificando aqui, tá, gente, que existe um monte de coisas aí que eles usam que eu respeito muito. Mas, resumidamente, a parte que eu gosto muito eu não vou, para quem, por exemplo, quer parar de fumar, né, que é um vício também, para quem quer parar de fumar, uma das técnicas eu vou parar de fumar só hoje. É só hoje que eu vou parar de fumar. Aí acaba o dia de hoje, no dia seguinte o cara acorda e fala assim, eu só vou parar de fumar hoje, só hoje eu não vou fumar nenhum cigarro. Beleza, e aí assim o cara vai. Porque nesse período de 24 horas é muito mais fácil do cara gerenciar o período de 24 horas. Isso vale para a bebida, vale para o álcool, vale para as drogas, vale para uma porrada de coisa. Então, quando a gente quer gerenciar alguma coisa ou mudar alguma coisa, mude só um pouquinho. Vou dar um exemplo bobo aqui de comida. Só hoje eu vou seguir a dieta que o Nutri me passou. Só hoje. Só hoje eu vou comer o café da manhã, vou fazer lá as 6 refeições, né? Que é o que normalmente eles passam, 6 pequenas refeições equilibradas, de acordo aí com a tua necessidade de proteína, de carboidrato, de legumes e tal. Só hoje eu vou seguir a dieta do cara, sabe? Ou da cara, né? Da nutricionista. E aí você segue aquela dieta só naquele dia, tá? Aí no dia seguinte você acorda e você segue aquela dieta só naquele dia. Então, quando a gente coloca pequenos objetivos, eu digo pequenos mesmo, é só um dia, seguir a dieta só um dia. No outro dia você acorda, você também segue a dieta, só um dia. Tá? Então, isso vale para um monte de coisas. Vale para você ter uma rotina, vale para você ir para uma academia, jogar um vôlei, um basquete, jogar ping-pong, fazer uma caminhada na praia, seja lá o que for. Pequenas coisas, porque aí você sai do campo dos sonhos e começa a entrar no mundo real e exercitar o seu poder de planejamento, execução e atingimento dos resultados. Celebrar as suas pequenas vitórias, que é outra coisa que muita gente não faz, não celebra. Aí, por exemplo, um corretor de imóveis, né, que demora um tempão para fazer uma venda. Quando ele faz a venda, quando ele bota o dinheiro no bolso, pega a comissão dele lá, a pessoa não celebra, sabe? Não compra uma roupa, sabe? Não vai fazer um almoço. Não celebra de nenhuma maneira, precisa celebrar, por menor que seja a celebração. Aquilo é uma marca que você dá para você mesmo de que, cara, eu fiz um esforço, eu mereci ganhar essa grana aqui. Então a gente precisa também celebrar quando a gente conquistar um objetivo ou parte de um objetivo, né? Significa que você está no caminho.
Tá bom, gente? Então fica aqui as minhas pequenas contribuições para que você saia do campo dos sonhos e você entre no campo da execução. Tá? Eu dei aqui alguns exemplos, alguns motivos, pode ter parecido que o vídeo ficou meio sem nexo, mas eu queria trazer isso aqui para vocês porque é importante sair do mundo dos sonhos e a gente traz a organização. A organização que eu trago não é o final da conversa, a organização que eu trago é um meio para que você atinja os seus objetivos e principalmente os seus sonhos.